Estamos começando mais um Giverscast diretamente aqui do estúdio da RP Comunicação. Se você ainda não conhece o nosso estúdio, o meu convite é especial para você que está assistindo. Venha tomar um café conosco, conhecer a nossa estrutura, bater um papo, de repente, aqui num podcast também. E talvez criar até o seu podcast. Imagina só, aquele teu sonho engavetado sair do papel e se materializar no vídeo. Seria fantástico, não é mesmo? Vem para a RP Comunicação e conheça o nosso estúdio de podcast. Gente, hoje a gente vai bater um papo muito da hora. Alguns dias já eu venho falando de grana, money, bufufa. É isso aí. E outro dia eu trouxe aqui um colega, o Juliano Pousonoff de Cascavel, ele falou de restituição tributária, como que você pode... de repente tem lá guardado debaixo do colchão, junto com o leão, um dinheirinho que você nem sabe. E se você tem, como cuidar desse dinheiro? Como fazer com que esse dinheiro vire mais dinheiro? E como, de repente, até fazer o dinheiro trabalhar para você, não sei, né? E para isso, eu estou com a minha amiga, que é consultora financeira especialista na área, a minha amiga Laura. Tudo bem, Laura? Oi, Cris, tudo bom? Que bom estar aqui com vocês. Tudo ótimo. A Laura já esteve aqui num podcast como convidada. Salvo engano, acho que foi da Vânia Segovia, né? Da Vânia, Maravilha. E aí, Laura, como é que tá as coisas? Tudo bem, certo? Cris. Tá ensinando muito o povo a ganhar dinheiro? Olha, organizar primeiro. Primeira coisa é organizar, pra daí a gente ganhar mais. Aí, porque às vezes a gente acha isso aí, que precisa ganhar dinheiro. Às vezes, é uma coisa que eu sempre falo, né? A área financeira é justamente isso, é saber gerir as finanças. Eu conheço pessoas que ganham 100 mil reais, mas que gastam 200. Né? E eu conheço pessoas que ganham 1.350 reais e que tem lá sua casa própria, tem um carrinho e ainda tem alguma casinha de aluguel, né? E tá pagando consórcio. Sim. Sim. É de admirar, né? Então, eu queria que... Hoje a gente vai conseguir extrair o máximo aqui da Laura para que ela dê as melhores dicas para nós, né? De como se organizar financeiramente, guardar o dinheiro, fazer essa gestão. É um mal do brasileiro, Laura? Eu acho que é um pouco, viu? Eu não conheço muito a realidade em outros países, mas aqui a gente tem uma cultura um pouco difícil em relação a essa questão de dinheiro, de saber lidar, né? A gente não aprende em casa, Sim. Não se fala em dinheiro, as pessoas têm essa dificuldade de conversar sobre dinheiro e daí a gente não aprende. Cresce aprendendo, dinheiro é sujo. Nossa, isso aí tem muito, né? Dinheiro é sujo. Ou às vezes a pessoa ganha muito dinheiro, né? Tem um conhecido do bairro lá que ficou rico. Já a primeira coisa. Roubou isso aí, alguma coisa errada tem. Não tá certo isso daí. É mais fácil um cabelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de... Também tem isso, né? Tem várias questões culturais, né? Isso prejudica muito na prática mesmo a gestão financeira. Entendi. Mas antes de a gente falar da parte boa, né? É assim, gente. A bolacha recheada, ela tem... A bolacha, o recheio e bolacha, né? E a gente, não que a outra parte não seja interessante, mas é o complemento. Sem a base, a gente não consegue só falar de finanças aqui. Eu quero saber quem que é a Laura, da onde que ela veio, quais foram as especializações que ela fez para chegar até aqui e ter sucesso como você tem dentro da área de finanças hoje. Fala para nós aí um pouquinho de você, Laura. Vamos lá. Eu sou de Santa Terezinha de Itaipu, grande Santa Terezinha, aqui do ladinho de Foz. Me criei ali, meus pais moram ali até hoje. Mas eu estou em Foz há muitos anos. Eu fiz faculdade aqui, eu estudei na Unioeste, fiz engenharia mecânica. Não fiz administração, contabilidade, fiz engenharia. Trabalhei na área 6 anos depois de me formar. Tive várias experiências aí com projetos, tudo dentro da engenharia em empresas bem grandes. Mas chegou um momento da minha vida que eu decidi trabalhar com uma coisa que eu gosto, que eu sempre gostei muito. E aí fiz uma transição de carreira e comecei a trabalhar com finanças. Comecei fazendo consultoria financeira para empresários, pequenas e médias empresas, junto com a NK, da FER. Fernanda. Isso, comecei lá. Depois eu tive uma experiência numa empresa lá de São Paulo, uma multinacional, uma empresa enorme, de capital aberto. Então, tipo assim, trabalhei bem em ritmo louco, assim, mundo corporativo. Paulista, isso, nesse ritmo aí. E aí depois falei, não, tá na hora de eu seguir meu caminho sozinha. E aí comecei a fazer a consultoria financeira. E hoje eu foco muito para profissional autônomo. Então, esse é o meu nicho principal.
Eu atendo hoje profissionais autônomos porque o autônomo ele tem uma característica peculiar, né? O autônomo é PF e PJ na mesma pessoa. E isso traz várias confusões financeiras. Então, eu montei uma metodologia de consultoria para profissional autônomo. Entendi. Dá para dizer que é o CLT que deu certo também, né? Sim, com É certeza. o CLT que deu certo, né? Ó, é nítido. Eu digo por mim, assim, quando a gente começou aqui na RP Comunicação, onde que a gente sabia que no final do mês tinha uma folha de pagamento e tal. Gente, muda tudo, muda tudo. A tua vida financeira é você o teu patrão. Você Sim. faz o seu pagamento, só que você também tem responsabilidades, né? De várias DANFs, Ixi, vários não. impostos, Quando né? você vira empreendedor, muda totalmente. Muda tudo. É outra realidade, né? E, assim, quando a gente fala de profissional liberal, existe algum nicho específico que você atua, Laura? Não, eu atendo, assim, qualquer nicho de profissional autônomo, né? Se a pessoa trabalha por contas, tem dois ajudantes ali, né? Às vezes é aquele comecinho de uma empresa, né? Ou um profissional autônomo mesmo, por exemplo, um médico, que às vezes vai ter a vida inteira só uma recepcionista e um auxiliar. Então, esse profissional é o profissional que eu atendo hoje, justamente para atuar muito nessa questão da organização e da clareza, Entendi. né? Então, ó, se você... Vamos lá, dá para elencar vários profissionais aqui, né? Profissionais da área da construção civil, pintores, azulejistas, né? Sim. Que trabalha com acabamento. Pintores, acabamentistas, Sim. pedreiros de maneira geral, enfim, chapeadores, e tem... Daí a lista é grande, é enorme, Sim. né? Uhum. Mas qual que é a forma correta que você acredita que é a melhor forma do profissional liberal se planejar? Então, assim, ó, o autônomo, a gente tem que, primeira coisa, entender que você é PJ e PF. E isso tem que estar separado. Você tem que saber o que é a tua empresa e tem que saber o que é você, pessoa física. Não tem como a gente fazer planejamento financeiro sem a gente ter essa separação. Porque você vai ter custos da tua empresa e custos teus pessoais. Então, o primeiro passo é saber o que você vai precisar de dinheiro para você. Então, para a tua pessoa física. Vamos olhar para frente. 12 meses. A gente olha pelo menos no próximo ano. O que você vai precisar? Pagar aluguel, condomínio, parcela, financiamento de carro, custos com transporte, com lazer, com filhos, tudo. A gente tem que colocar no detalhe. Nossa, gente, é muito... Vai no detalhe. Quando a gente coloca isso na planilha e pensa em tudo que você vai precisar, você vai chegar num valor médio por mês de salário que você deveria ter sendo autônomo. Então, eu preciso de 15 mil por mês para pagar todas as minhas contas e realizações que eu quero realizar e fazer coisas. Então, como que a gente vai trazer esses 15 mil? Porque em adição a isso, você tem os custos da tua empresa. Então, se você é um médico, por exemplo, uma médica, você vai ter custo com marketing, com recepcionista, com material de consumo, custos para trabalho, reinvestimentos, você comprou um equipamento, você está pagando aquele equipamento. E aí, impostos que a gente precisa pagar. Então, agora eu sei que eu preciso de 15 mil de salário, mais todo o custo da estrutura da minha PJ. Quanto que eu preciso vender por mês? Quantos pacientes eu preciso atender? Quais serviços que eu preciso atender? E aí, a consultoria vem para isso, para trazer esses números, assim, né? Bacana. A gente de fora assim pensa, não, é quanto que eu ganho versus quanto que eu gasto e pronto, acabou. Mas tem realmente todo um planejamento em volta, né? Sim. O que eu tenho, quais são meus anseios? Eu quero viajar para, sei lá, Maldivas. E aí? Você tem que guardar quanto a mais do mês? Ou cartão de crédito vai comer junto aí. O ideal é te guardar antes, né? Ter o dinheiro e depois gastar ele, né? Tem gente que pensa assim, né? Que o limite é 10, salário é 5. Tenho 15. Tem 15. Esse aí é o problemão. Que depois, na hora que chega a fatura, quero ver pagar isso. Quero ver, né? Onde é que vai. E você se depara com bastante situações iguais a essas aí? Sim. Infelizmente, o que a gente falou no começo, como a gente tem essa questão cultural, tem muitas pessoas que têm um nível de endividamento importante que a gente tem que olhar. E isso não tem nada a ver com renda. Foi a mesma coisa que a gente falou. Às vezes, tem pessoas que ganham muito bem e que estão endividadas. Então, primeiro a gente tem que fazer essa conscientização, né? Normalmente, quando a pessoa chega para a consultoria, ela já está procurando uma ajuda. Ela já sentiu que ela precisa de ajuda com aquilo. Tá feio aqui, tá ruim ali, preciso melhorar. Ou não estou vendo a cor do meu dinheiro, eu ganho bem e nunca sobra o dinheiro. Então, já tem alguns indicativos de que
preciso de uma ajuda. Uhum. Outra coisa é quando a pessoa está sem tempo, porque às vezes você pega um profissional, o autônomo, ele tem que fazer tudo. Então, tem que atender cliente, tem que apresentar proposta, tem que fazer marketing, tem que fazer financeiro, tem que fazer tudo. Então, a consultoria, ela vem muito para tirar isso. Entendi. Então, eu faço uma parte e te apresento o que está acontecendo. Uma coisa que a gente sempre vem falando aqui do Givers é que o empresário, ele tem que sair do operacional e ir para o estratégico, né? Indiferente do tamanho da empresa dele. Sim. Né? Mas eu sou profissional liberal, é só eu sozinho, eu tenho que cuidar um pouco de tudo mesmo. Verdade, mas se tiver alguém capacitado para te ajudar, é outra coisa. É igual o marketing, né? Claro. Mesma coisa. Mesma coisa, né? Assim, se a gente pudesse fazer uma listinha de quais são os principais erros que esses profissionais cometem. O primeiro é a desorganização. Isso é um erro importante porque daí você perde a noção do que está acontecendo. E, Laura, assim, sem querer te cortar já no primeira dica, dá aí 3 exemplos, ou um exemplo que seja de desorganização. Porque, assim, o que é uma desorganização para você, para a pessoa pode ser normal. Pode ser normal. E às vezes é. Um exemplo clássico é você tem o cartão de crédito. Às vezes você tem 2, 3 cartões, né? Mas aí você vai fazer você não separa o cartão que você vai usar para compras da PJ e compras da PF, da pessoa física. Você passa tudo misturado. Então, você olha o valor da tua fatura, lá você não sabe o valor que foi teu e o valor que foi da empresa. Então, isso é muito normal. Recebimento. Recebe tudo que é conta. Então, um dia passa o Pix de uma, outro dia passa o Pix de outra e vai entrando o dinheiro. E assim vai. Né? O que acontece? Às vezes, eu tenho uma conta que vai cair amanhã nessa conta aqui. Vai cair a minha conta de luz amanhã. Aí, hoje eu vou receber de um cliente, eu peço para ele pagar naquela conta que vai cair a conta de luz. Então, não tem esse processo de você receber numa conta, gastar numa conta e depois fazer uma transferência de um salário para a tua conta pessoa física, né? Isso é uma das coisas. Então, se você acha que está fazendo alguma dessas coisas, você está desorganizado. Sim, isso já é um indicativo. Exato. Outra coisa é você não ter reserva. Né? Isso é uma coisa que dificulta a gestão financeira. Então, a gente sempre precisa ter uma reservinha na conta da PJ e na tua pessoa física. E quando a gente fala de reserva, você acha que teria que ter uma porcentagem das entradas para guardar para essa reserva? Na PJ, o bom, a gente começa assim a trabalhar com 3 meses do teu custo fixo. Então, se você tem teu Prolabore lá, vamos dizer, R$5.000, mais 2.000 que você gasta todo mês, 7.000. 7 vezes 3, 21. Se tiver 20.000 lá na tua PJ guardado, já tá legal. Porque, imagina assim, se não entrar nada, em 3 meses, R$1, você passa 3 meses. Entendi. Sabe? Então, isso... Mas, às vezes, eu vou falar assim, é 20.000, a pessoa já, nossa, mas é muito dinheiro, né? Para mim, não vai dar. Mas a gente tem que ir passo a passo. Né? A gente tem que ir com calma. Então, uma hora você vai conseguir juntar aquele montante ali, né? Entendi. E, assim, esse susto vai, assim, quando você falou, nossa, é muito, ele vai muito de encontro com o que a gente havia falado lá no início, de algumas crenças relacionadas a finanças, né? Sim, com certeza. Né? Hoje você tem lidado com todo tipo de público, né? Mas quando a gente fala também do profissional sair dessa questão do operacional e ficar tranquilo de passar, principalmente essa parte aí do financeiro, para alguém, o que você tem visto, assim? O que você tem diagnosticado de cara? Assim, eu sempre, quando vou conversar a primeira vez com a pessoa, eu falo 2 coisas. A primeira é que tudo que a gente conversar é sigiloso, é entre a gente, porque isso é um tema sensível, né? Então, as pessoas têm essa coisa de falar, né, de dinheiro, então é meio que você vai no psicólogo, né? O que você fala ali, fica ali. Aquilo nunca vai sair daquela conversa. E a segunda coisa que eu falo é o seguinte: você pode me falar qualquer coisa, porque eu já ouvi todas as histórias. Então, nada que você me falar, você vai me assustar. Então, se tiver pior história, você está imaginando que é a pior história, eu tenho certeza que eu já ouvi um caos pior. Então, assim, pode ser 100% honesto. E aí, isso já tira várias barreiras. A pessoa já fica, não, então, tudo bem. Às vezes, o que para mim é muito ruim, nem é tão ruim assim, nem é tão difícil resolver. Segura na mão de Deus, fala tudo. Isso. Né? E aí, é um pouco esse processo da pessoa também ganhar confiança, dela ir entendendo o porquê, né, daquilo. Entendi. Laura, dentro do processo de marketing, quando a gente vai atender um cliente,
a gente faz lá um briefing legal, a gente faz uma definição de persona, a gente faz uma análise SWOT e também a gente define metas, né? Porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, né? Dentro da consultoria financeira existe também um planejamento, uma estrutura com metas ou é só a organização? Não, existem as metas sim, e a gente vai trabalhando isso conforme a gente vai entendendo a necessidade daquela pessoa, né? Então, no início, primeiro a gente vai entender. Então, vamos ver para onde está indo meu dinheiro, vamos ver se está sobrando, se não está, se eu estou gastando muito com o quê. A partir dessas informações, a gente fala, então tá, ó, quais sonhos eu quero realizar? Ou o que eu preciso fazer? Porque, às vezes, se você tem o nível de endividamento lá, se está com dívida cara, a gente tem que resolver isso. Então, essa é a primeira coisa. Então, vamos pensar como resolver esse endividamento. Entendi. Isso já é uma meta, né? E aí, a gente vai traçando as metas, primeiro conforme necessidade, depois conforme os desejos da pessoa. Um adendo, porque assim, quando você fala, ó, você tem que ter 3 meses aí de reserva, filhão. E a gente tem que trabalhar dentro de metas também. A pessoa já cai para trás e fala, meu Deus do céu, como é que eu vou guardar? Nunca vou conseguir. Como é que eu vou conseguir e tal? O planejamento faz com que a pessoa continue tendo o mesmo valor de retirada ou preciso só aumentar a ticket de serviço ou mais serviço? Qual que vai de negócio para negócio ou como que funciona essa parte? É totalmente personalizado, vai de negócio para negócio. E aí a gente tem que analisar mesmo se você consegue trazer o dinheiro que você precisa para casa. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero gastar 15 mil, mas você consegue? Às vezes você não consegue nesse momento. Então a gente tem que segurar. Às vezes no planejamento pessoal lá, vamos ver o que a gente consegue reduzir até que você consiga investir no teu negócio e trazer esse valor que você deseja para casa. Então, é super personalizado. Controle é algo que muitas vezes foge da mão do empresário. Sim. Porque, volto a dizer, o cara está no operacional, não pensou no estratégico, está trabalhando, mas não está vendo o que ele está gastando. Existe uma, não diria fórmula secreta, mas um segredinho da Laura aí que faz com que o empreendedor tenha um controle melhor sobre as finanças? Um aplicativo, não sei. O que dá para fazer? O aplicativo, o Excel, é a ferramenta. A ferramenta você escolhe. Você quer fazer no caderno, você pode fazer. Não recomendo, mas você pode fazer. É o que funciona para você, né? Funciona para você. Se você gosta de Excel, é a ferramenta que eu trabalho e que eu mais gosto, porque ela é a mais personalizável. Mas pode ser num aplicativo, pode ser num sistema. A ferramenta fica de acordo com a pessoa. Entendi. Mas o que é importante que você faça? Controle de fluxo de caixa. Esse é o número 0. Então, todo mês, você tem que pegar os extratos, tem que pegar as faturas do cartão de crédito, lançar tudo isso numa planilha ou num aplicativo e bater saldo. Então, tipo assim, você tem que ver todo o seu dinheiro, para onde ele foi, classificar todo esse fluxo de caixa e ver dentro de uma estrutura que faça sentido para você. Né? Então, esse é o controle principal. A partir do fluxo de caixa que a gente consegue ter visibilidade de algumas coisas e aí tomar decisões. Entendi. Sazonalidade no faturamento. Isso daí, como é que funciona isso daí? Isso aí é uma coisa que pega muita gente, porque tem algumas coisas que tem muita sazonalidade, né? Alguns serviços, né? Por exemplo, serviços pessoais, assim, né? Final de ano, ninguém vende, diferente de comércio. Comércio, final de ano, tá bombando, vende bem, Natal, né? Mas, por exemplo, médico não vende bem. Ninguém vai no médico em dezembro. Nem né? quer, né? Nem quer ir. Então o que a gente tem que fazer é justamente se planejar. É entender o negócio. Então, normalmente o profissional, ele já sabe, né? Alguns meses ou alguns períodos dentro do próprio mês que ele vai ter altas e baixas. E essa prevenção a gente faz com caixa. A gente precisa ter dinheiro. Por isso que é tão importante você ter o dinheiro guardado. Porque tem períodos que vai entrar menos. E aí você tem essa reserva para passar por esse período sem precisar recorrer a banco. O efeito formiguinha, né? Vou guardar no verão para poder comer no inverno. Isso, né? A gente tem que se antecipar a esses momentos. Exato. Né? Eu vejo os profissionais da área de turismo sofrem muito com isso, né? Sim, com certeza. E dentro do marketing também, sabia? Por incrível que pareça, a gente tem uma alta ali após o Dia das Crianças, daí Black Friday, Natal, janeiro, uau! Dá uma queda. Janeiro, fevereiro, março,
Aí, quando é abril, volta a dar aquela reagida, né? E aí já vem o Dia das Mães, já aquece o mercado novamente, assim vai. O brasileiro tem por hábito dizer que o Brasil começa depois do carnaval, né? Sim. Então, se planeja. Tem que se planejar. E tem que entender bem o teu próprio negócio, né? Normalmente, a gente que tá dentro consegue entender. Para mim, janeiro é o melhor mês. Todo mundo quer começar o ano bem, né? Se organizando, se planejando. Então, janeiro eu sei que é um mês muito bom. Entendi. Mas são altos e baixos e a gente tem que antecipar eles. Ô, Laura, é claro que você não vai, né, expor clientes e tudo mais, mas tem situações, assim, que aconteceram que foram engraçadas até de se resolver? Engraçadas? Assim, você falou, por mais que você falar coisas que eu sem inventar que eu já ouvi, né? Engraçado é que a gente às vezes dá risada e dá risada com o cliente é quando você vai fazer a consultoria com o casal. Porque daí você tá com... E aí, quando a primeira vez que você vai ver lá, você vê na cara da pessoa se contorcer. Meu Deus do céu, vai ver o quanto que eu gastei no comprei de blusinha. E daí meu marido vai me matar. Ou minha mulher, meu Deus do céu, minha mulher vai me matar porque eu gastei tanto com a minha moto esse mês. E aí tem essas situações, assim, que às vezes que acaba sendo engraçado. Porque os dois ali não tem como esconder, né? Não tem como esconder. Então, gera essas situações. E tem, assim, um padrão, pequenas empresas familiares ou profissionais liberais, tem um padrão qual que se perde mais dentro das finanças? Olha, eu acho que quando você já é uma empresa, uma microempresa, que você tem alguns funcionários, né? Que você já tem lá 4, 5 funcionários, você é obrigado a ser um pouco mais organizado. Porque aí vai pesar em você o fato de não sou só eu, né? Não é só o meu. Eu estou sendo responsável aqui por 4, 5 famílias. Então, se eu perder a mão aqui, um monte de gente está sendo prejudicado. Então, eu acho que quando você está sozinho ou quando você tem uma pessoa só trabalhando com você, você acaba sendo mais permissivo com algumas coisas, né? Porque a consequência é só em você, se alguma coisa der errado. Então, acho que a tendência, assim... Tem os dois lados, né? Porque quando você cresce, você tem mais demanda de coisas. Mas aí você se força a ser um pouco mais organizado. É uma responsabilidade Sim. bem maior. Eu comentava ainda há pouco, em uma reunião com um cliente, que, olha, quando era só eu, era uma coisa, né? A gente começou aqui vendendo só espaço em TV. Então, a gente não tinha nem local, né? Era eu, pegava minha maletinha... porta a porta, olha, a gente tem uma proposta legal na emissora XYZ. E pronto. O mercado foi moldando para nós e nos dando mais oportunidade, onde que a gente sentiu a necessidade de incluir mais pessoas dentro do nosso trabalho. E quando eu notei que eu já tinha 1, 2, 3 colaboradores, falei, nossa, gente, já não é só eu que me alimento disso daqui, né? Sim. E qualquer erro pode ser muito grave. É, né? Muito pior, né? Então, você tem que se forçar a ser mais organizado, antecipar mais nessa questão de você ter reserva, você já pensa um pouco mais sobre isso, né? Então, ganhei 100 mil na negociação hoje. Qual que é o... Que gostoso. Qual que é o... Qual que é o conselho, né? Sendo que eu tenho um valor fixo já de retirada. Eu posso me dar um presente? O que eu faço? O que é o ideal? É a gente acumular o lucro na empresa. Então, por exemplo, você tem o teu prolabore mensal, você vai tirando ele todo mês. E você deixa acumular o caixa na conta da empresa, na aplicação da empresa. Cada 6 meses, você pode parar e fazer uma análise. Então, vamos ver aqui, para frente, os próximos 6 meses, quanto que eu preciso ter de caixa, quanto que eu preciso, quais projetos eu quero fazer, quero reinvestir alguma coisa no negócio ou não, quero fazer uma retirada. Então, o ideal é que a gente acumule um tempo e aí pare e planeje. Então, nos próximos 6 meses, qual que é a previsão? Tá tranquilo aqui? Então, desses 100 mil é isso? Vamos dizer que 100 mil de lucro, tá? Não, sei que não é, mas vamos supor que fosse 100 mil de lucro. 50 mil eu vou deixar para a empresa que eu quero comprar aqui, renovar os equipamentos, 50 mil eu vou pegar para mim. Então, o ideal é esperar acumular e aí fazer essas retiradas. Nossa, 50 mil de equipamento ia ser tão bom hoje. Mas não deve dar tanto, né? Tudo caro. Tudo caro. Não dá muito equipamento, não. Dá bem pouquinho. Quem trabalha com audiovisual realmente sofre muito, porque... bom, deixa eu ver. Essa câmera aqui que tá me gravando,
ela custa R$12.000, Sim. né? Aí mais a lente, daí depende da lente, tem lentes de 2.000, de 5.000, de 10.000, de 15.000, depende, né? O céu é o limite dentro do audiovisual. Sim. Mas só que eu comprei uma hoje, quando é amanhã muda. Sim, muda muito rápido, Amanhã né? muda, amanhã tem uma com uma velocidade maior. E assim, existe esse vilão do mercado que é a tecnologia dentro do audiovisual. Né? Sim. Quando a gente fala de vilões dentro da área financeira, né, dá pra gente elencar quantos vilões aí para o profissional liberal? Olha, em questão de... são muito relacionados a comportamento, os vilões. Então, assim, vou falar de alguns que não servem só para autônomo, que serve para todo mundo. Achar que vai ganhar dinheiro rápido. Isso aí é um vilão grande, porque a pessoa se ilude. É quando você tá com essa mentalidade que você cai numa pirâmide financeira, que você faz um investimento mal feito, que você aposta, Tigrinho. né? Tem uma galera no tigrinho aí, ó. Esse negócio de aposta esportiva tem muito hoje em dia, né? E às vezes as pessoas de fato acreditam que aquilo vai fazer com que elas fiquem ricas. Isso daí pra mim é pior do que o golpe do bilhete premiado, sabia? Mas assim, ó, você pode fazer aposta esportiva como lazer, entretenimento. Eu quero gastar aqui tanto por mês que eu me divirto fazendo isso. Tá bom, se você tem o dinheiro, se você quer gastar com isso, ok. Mas nunca acredite que isso vai te enriquecer, porque não vai. A chance de você perder muito dinheiro ou cair num golpe é muito maior. Então, assim, isso aí é um vilão grande, né? A gente tem que saber que ganhar dinheiro é possível, mas não é um milagre, né? Não vai acontecer do dia para a noite. Então, esse é um vilão bem importante. Outra coisa que é um vilão muito importante é a coisa mais simples do mundo, que é gastar mais do que você ganha. Isso aí se você gastar mais do que você ganha consistentemente, ao longo de 5 anos você está super endividado. Porque não tem o que fazer. Se você ganha 10 e gasta todo mês 15, sempre vai faltar 5. E para quem está super endividado, existe luz no fim do túnel? Ou só... Existe, só que são soluções drásticas, são soluções difíceis. Então, assim, para quem tem muito endividamento, a pessoa tem que querer muito sair daquela situação, tem que estar extremamente motivada, porque não é fácil, mas existe solução. A gente precisa analisar caso a caso, né? Tem algumas questões de negociação com o banco, que a gente até pode contar com o trabalho de advogado para fazer, porque tem sim taxas abusivas e a gente tem que ir atrás disso para entender o que aconteceu. Mas também a gente precisa ter muita disciplina e muita força de vontade, porque aí você precisa pagar. Chega um momento que não adianta. Se você foi lá no banco, assinou um contrato, pegou um consignado. Isso acontece muito com o servidor público. Pegou um consignado, você se comprometeu em pagar aquilo, você vai pagar. Então, assim, senão você vai passar a vida pagando. Então, você tem que querer muito. É uma questão muito comportamental, mas tem solução. Ver a forma de antecipar parcela, de tudo. Fazer mais dinheiro, vender o que você tem, mudar de casa, mudar de estilo de vida. Tudo isso faz parte. É um projeto. Sair do endividamento, assim, é médio e longo prazo. Entendi. Existe talvez fórmula secreta, acho que não existe para nada, né, Laura? Né? Não. Mas, assim, existe um passo a passo, uma maneira correta de se organizar financeiramente? Para a questão você diz de endividamento, vamos falar. De endividamento, Uma coisa que quem tem dívida não faz porque não quer é olhar para a situação da pessoa. Muitas pessoas não sabem o tamanho do buraco, porque não quer olhar, não quer nem ver aquilo lá. Então, a primeira coisa, a gente tem que mapear tudo. Listar tudo que você tem em aberto, com o banco, com o terceiro, com a agiota, com tudo. Tem que listar o quanto você deve. Tem uns agiota novo no mercado. Os pessoal... caras não matam, só bate. Ai, meu Deus do céu. Tem isso, tem muito disso. Você tem que saber o buraco que você tá metido. Caramba. Primeira coisa. Então, vamos pôr no papel. E isso é muito sofrido pra pessoa que tá endividada, porque ela, de fato, ela fica desviando desse assunto. Porque olhar pra real ferida, né? Pra aquilo que deixou ela lá naquele fundo do buraco. Isso. E uma coisa que eu falo e já vivenciei, que o fundo do buraco, muitas vezes, é o melhor lugar para se estar. Ô, louco, Cristiano, tu é doido? Meu, dali para baixo não dá mais para ir. Não dá para ir, né? É só para cima. É só para cima. Então, você vai ter que se qualificar, você vai ter que estudar, você vai ter que parar para ficar lendo Robert Kiyosaki, você vai ter que parar para ler Terry Eker, né? Você vai ter que fazer cursos de finança, né? Você vai ter que aprender a ganhar dinheiro, de fato, para sair dali. Porque o que você faz te trouxe até aqui.
É isso. Você tem que fazer diferente, você tem que fazer mais e melhor. É isso né? que dói, na verdade, você saber que foi você que se colocou dentro do buraco, né? Exatamente. Então, assim, e sair é difícil. Então, realmente, vai ter que tomar essa postura de não quero mais viver assim. É muito ruim estar assim, eu quero sair daqui. E aí a gente consegue planejar para fazer isso acontecer. Sim, nossa, e eu falo, eu já estive endividado. E assim, quando você está nessa situação de estar endividado, é como se você estivesse dentro de um bar e a cachaça não quer sair de você. Né? Porque, não, eu vou beber mais dessa cachaça, desce mais uma. E você vai e compra outra coisa ainda sem poder comprar. Você quer fazer outra coisa sem poder fazer. Sim. Eu acho que, realmente, o exame de consciência, aonde que eu tô e aonde que eu quero chegar, ele é o primordial, né? Eu acho que ele faz parte, com certeza, do olhar para a situação. Mas e se eu continuar assim? Como é que vai ser minha vida? Sim. Né? Você tem lá 25, 30 anos. Como é que vai estar a tua vida com 50, com 60 anos? Se você continuar vivendo dessa mesma forma, né? Aí vocês criaram até uma música brincando do velhinho que tem uma lancha. Né? Cara, todo mundo quer aproveitar a vida depois de... A minha meta é trabalhar até os 55 anos. Depois eu só quero mentorar. Só quero dizer, ó, faz assim, faz assado. Eu quero viver na praia, tomando meu coco gostoso lá, viajando, né? Então, são coisas que você pode planejar para a sua vida. Né? Dá para escrever uma nova história. Basta você escrever ela com ferramentas diferentes. Tá super certo, é isso mesmo. Ter objetivos, E essa questão de olhar para o futuro também é uma coisa muito importante, que é olhar para a aposentadoria. Né? Isso é um dos assuntos que eu sempre trato na consultoria, porque a nossa geração, a geração dos nossos pais, contou com a Previdência Social. O INSS está aí, a maior parte dos aposentados hoje tem o INSS. Sim. Muitos não vivem sem a ajuda dos filhos. A grande maioria dos aposentados precisam de ajuda dos filhos, mas existe lá um salário. Alguns conseguem se sustentar com o salário. A nossa geração não vai ter isso. A gente tem que ser super cético em relação à Previdência Social. Então, quem que vai ser responsável pela nossa aposentadoria? Vai ser a gente mesmo. Então, se você quer parar de trabalhar com 55, você tem que se organizar quando está com 30. Exatamente. Senão não vai acontecer. Né? E aí, o que provavelmente vai acontecer na nossa geração aí é que muitas pessoas vão ter que alongar o período de trabalho, trabalhar até 65, 70, porque a gente vai viver mais, né? A perspectiva de vida, ela vem mudando, né? Tá aumentando a expectativa de vida. Então, você vai ter que trabalhar mais, você tá velhinho lá trabalhando e não vai ter um período de aproveitar, porque você não pensou nisso antes. Então, pensar na aposentadoria é muito importante. É mais importante hoje do que você comprar um imóvel, comprar uma casa própria. Sim. Porque, às vezes, a gente foca muito nisso, né? De que, lógico, todo mundo quer ter uma casa, né? Mas, às vezes, não é a prioridade para você. Eu fiz um cálculo até para montar a empresa, né? Alguns colegas falam, Cristiano, compra o terreno, monta a tua sede própria e tal. Eu, sério? Eu acho que não é bem por aí, né? Sim. O que eu pago de aluguel aqui hoje, se eu continuar pagando o mesmo valor em 10 anos, eu não construo a estrutura que eu tenho. Sim. E aí, vamos dizer que daqui 5 anos eu quero... Olha, cansei de Foz, vou levar a empresa para outro lugar. Não dá. Não tem como, né? Tem uma muito estrutura aqui e tal. Então, eu acho que, independendo da situação, sim, vale a pena o aluguel. Né? Vale sim. Vale a pena. Tanto para a empresa quanto para a pessoa física. Vale a pena. Me corrija se eu estiver errado, mas assim, eu acho que para a pessoa física compensa só quando que o valor do aluguel é maior do que o valor que ele pagaria de parcela da casa? Depende um pouco do contexto de vida. Porque é o seguinte, o maior erro de comprar uma casa financiada para morar é você fazer isso no momento errado. Por quê? O que muito acontece? Você casa lá com 25 anos, 30, a primeira coisa é financiar uma casa. Parece que você morar de aluguel, você é um derrotado. Mas é que é uma coisa que foi empregada também, né? Sim, os pais cobram. Você vai casar em casa tem? Casa tem, né? E aí você faz o financiamento. Que às vezes a parcela nem é tão diferente da parcela do aluguel. Só que aí você financia uma casa que você vai financiar, sei lá, 400 mil reais para comprar uma casa, você vai pagar ela ao longo de 30 anos, ela virou 1 milhão. E você vai pagar isso aí, né? Primeiro que você vai pagar um valor muito mais alto do que o valor do imóvel que você está comprando.
Depois, quando você tem 25 ou 30 anos, a tua vida tá num contexto. Né? Você tem um trabalho, você às vezes não tem filhos, você precisa de um tipo de imóvel, que pode ser às vezes super pequeno, localizado mais perto do teu trabalho, porque você quer trabalhar mais, tem um contexto. Quando você vai ficando mais velho, você precisa de outro tipo de imóvel. E às vezes lá atrás você financiou um apartamentinho pequeno, Tá que pagando daqui um valor enorme. daqui 10 anos, ele não faz mais sentido na tua vida, aí você tem que vender aquilo, não sobra nada, porque você tem um financiamento ainda para pagar. Então, tipo assim, daí você tem que refinanciar outro imóvel, em outro lugar. Vou te falar que eu caí nessa daí. Sim, mas é muito comum. Eu caí nessa daí, e a gente tá pagando a casa ainda, porque vai muito tempo pra pagar. Muito, né? Tá pagando 2 casas em vez de uma. É isso. E a gente pretende ter outro filho, daqui uns anos, sei lá. E Vai não precisar dar. fazer mais um quarto, entendeu? Na casa. Sim. Então vai ter que ter novamente mais uma injeção financeira Para poder fazer. para poder fazer isso ampliar. daí, né? Isso. E aí, às vezes, o que compensaria? Você ficar um tempo morando de aluguel aí no começo da tua vida, juntar uma parte do dinheiro. Aí, às vezes, morar num lugar mais simples, você é mais novo, você não precisa tanta coisa, você mora num aluguel mais barato, junta o dinheiro, uma parte, pelo menos, do imóvel, consegue dar uma entrada melhor, fazer uma negociação melhor. Daí, quando você estiver lá com os teus 40, você compra uma casa que faz sentido, que você vai morar nos próximos 30 Mas anos. dentro assim, dos clientes de consultoria financeira não tem imediatismo, ansiedade? Não tem. Tudo bem esperar, pessoa tranquila. Não quer pra ontem, não. Eu acho que isso daí é em tudo, né? Os caras, sim. tudo começa hoje, mas eu quero o resultado amanhã. Então. Né? Acho que a calma... Tem que ter paciência, né? Paciência. E não cair no discurso, na pressão social, nessa Uhum. coisa de, tipo, eu preciso ter, senão não... É a mesma coisa com o carro, por exemplo, que é status, né? Às vezes, tem 2 carros, o casal tem 2 carros financiados, aí, às vezes, carros mais caros... E porque você precisa ter, porque é status, porque, nossa, eu vou ter vergonha de chegar num churrasco no final de semana e num carro mais ou menos, Entendi. né? É a mesma coisa. Então, a gente tem que se blindar um pouco dessas questões sociais e pensar no que faz sentido pra gente. O que é importante, o que vai me dar mais retorno no futuro. Né? Verdade. Você fica pensando no que as pessoas vão pensar de você. Sim. E aí, meu amigo, a tua carteira vai esvaziando e eles vão pensar que você vai estar pobre daqui uns dias. Sim. É isso. É isso. E aí né? você paga caro pra manter o status, Uhum. né? Status não paga conta, né? Não paga. Nem viagem. Sim. Contabilidade versus consultoria. Uhum. Minha contabilidade me ajuda, né? Ela me ajuda. Sim. E aí, posso contar como uma consultoria também ou não? A contabilidade e consultoria financeira são bem diferentes. O teu contador, ele vai contar teus impostos. É isso que ele quer saber, se você está pagando corretamente teus impostos. E isso você tem que contar com ele 100% para isso. É a pessoa que vai te ajudar. Mas a consultoria, a gente não olha, a gente olha para os impostos também, para saber o que você está pagando, até para, às vezes, alertar e orientar o cliente ali se ele realmente está pagando os impostos da maneira correta. E da maneira mais eficiente, mas a consultoria é muito mais ampla, né? A gente fala de vários indicadores financeiros que a contabilidade normalmente não vai passar, e se passar vai ser uma coisa bem razoável, né? Normalmente o teu contador te manda lá você manda as notas para ele te manda a DARF para você pagar e um fluxozinho de caixa quando manda. E é isso, né? Ele tá preocupado. Esse que vem te manda de novo. Tá? Isso, te manda de novo. De repente, te manda um que você nem tava esperando. Surpresa que eu esqueci de mandar. Surpresinha. Que eu esqueci de mandar mês passado. Ele aumentou, mas é pouca coisa. Pouca coisa. É pouca coisa. Isso. A consultoria, a gente olha para tudo, para todos os indicadores. E eu tô junto com o cliente. Então, a gente senta, faz uma reunião todos os meses, né? Conversa, debate. Eu tô ali para apoiar, às vezes... A pessoa quer fazer um financiamento imobiliário. Isso vale a pena, tá na hora, não tá? Então, vamos fazer conta, vamos entender se é o momento. Legal. Qual que de fato Você já deu aqui alguns ensejos, né, em relação ao que de fato um consultor faz, mas esse processo de consultoria, o que exatamente engloba, o que exatamente é? Eu trabalho num modelo de consultoria de acompanhamento mensal. Então, a gente fecha um contrato de, no mínimo, 6 meses. E todos os meses a gente vai sentar para ver o que está acontecendo no financeiro. E aí, o cliente me alimenta com as informações que eu preciso, que é a movimentação financeira, tanto da PF quanto da PJ.
E aí, eu monto as análises que a gente precisa entender, saber e sento todos os meses para a gente olhar e debater e conversar. Né? E fora isso, eu fico à disposição. Então, se você precisa de alguma coisa durante o mês, só me mandar uma mensagem Que lá. tá lá, né? Que tá lá o apoio. Perfeito. A organização financeira na prática. O teu cliente, ele precisa entender que tem um processo Sim. ou ele vai ficar tranquilo. Agora eu tô tranquilo. Agora Não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. É um BPO? Como que é? Não, eu não faço BPO. BPO é quem é normalmente o profissional. Quem faz as contas a pagar, quem faz... Isso. Agora eu só vou trabalhar. Aí ela vai cuidar de tudo. Não, eu não faço contas a pagar nem receber, nem BPO. Isso existem outros profissionais que fazem, né? O meu trabalho é muito mais estratégico. Então, para a gente pegar o que vem do operacional e tomar decisão. Então, é muito mais focada para isso. E aí, você falou de processo, uma coisa que é importante a gente lembrar e saber é que financeiro e processo são sinônimos. Né? O financeiro é um setor processual dentro da tua vida e dentro da tua empresa, porque acontece todos os dias, tem um processo, né, natural, e você tem que seguir aquele processo ali para conseguir ter as informações. Então, assim, tem muitos profissionais, inclusive o pessoal de marketing, que eu atendo bastante, o pessoal da área da saúde. Isso, a galera de marketing é tudo louco, viu? Nós estamos tudo desorganizados. Tem essa cabeça mais criativa, essa coisa que, assim, não tem nada de processual às vezes, né? Não tem. Então, eu trago um pouquinho disso, assim, né? Eu consigo colocar alguns processos mínimos ali para a gente conseguir ter um pouquinho mais de organização. Porque o financeiro não tem nada a ver com criatividade, né? É matemática. É lógica, é racional. E os números não enganam, não mentem, né? Então, é isso. Financeiro é processo. E isso acontece muito. O profissional que é mais dessa área de humanas, assim, sociais, não gosta disso. Não gosta de processo, não gosta de número, não gosta de cálculo, né? Então, eu trago pronto para você. Então, você não vai precisar quebrar a cabeça, né? A gente só vai precisar pensar estrategicamente nas soluções ali, né? Entendi. Bom, a gente falou de alguns sintomas lá, né? Como a desorganização e tudo mais. Mas tem mais alguns outros sintomas que possam aparecer na vida do empreendedor que você sabe que, com certeza, dizer para ele, olha, é o momento de você procurar uma consultoria. Por exemplo, quando você cresceu muito, também é o momento. Não só quando você está desorganizado, né? Porque isso também é um momento importante. Às vezes, você deu um salto grande, né? Profissional. Você atendia a um tipo de... Ou você fechou um contrato muito grande, ou você começou a oferecer um serviço, atingiu um público melhor, e você está ganhando mais dinheiro e está sobrando, né? E aí, esse momento também é um momento importante ter a consultoria, porque aí vamos decidir, então, o que fazer, né? Tô tendo essa oportunidade aqui, vamos ver o que fazer com esse dinheiro. Então, isso também é um sintoma de posso procurar uma ajuda, né? Quando eu tô sem tempo, então a pessoa tá sem tempo, nunca mais conseguiu parar para ver o extrato, para conciliar uma conta. Tá pagando e recebendo. Não sabe nem se tá recebendo de todos os clientes, porque tá entrando e você tá só vivendo ali na rotina do dia a dia. Também é um sintoma. É um momento de você precisa de uma ajuda com o financeiro, né? Então, não é só para coisa ruim, para coisa boa também você precisa de ajuda. Os ônus e os bônus precisam ser olhados. Sim. Os ônus são os BOs que dá na vida financeira, né? Falta de organização e tudo mais. Não ter um setor financeiro, né? Claro, como você falou, são profissionais liberais, mas ter alguém para ajudar também dentro dessa parte de finanças é importante. Sim. Né? Como você falou, eu não faço BPO, eu não faço contas a pagar, contas a receber. Mas se você, amigo, que é médico, que é advogado, que é consultor também, ficar fazendo tudo isso daí, que hora que você vai trabalhar de verdade? Não, né? E outro momento é quando o profissional... Isso acontece bastante com o profissional da saúde, assim, médico, dentista e tal. Você já está num nível um pouco mais avançado profissionalmente, só que você trabalha muito. E aí o cara fala assim, eu quero trabalhar menos, eu ganho bem, eu já construí aqui um patrimônio e tal, mas eu preciso entender como que eu vou trabalhar um pouco menos. Eu não quero trabalhar de domingo, sábado, domingo. Também é o momento de você contratar a consultoria, porque aí você tem que pensar como fazer isso, né? Então, entender qual serviço te dá mais lucro,
qual talvez você vai deixar de atender? Ou será que a gente aumenta o ticket para filtrar um pouco, né, o teu público? Tem várias estratégias que a gente pode usar. E aí, esse também é o momento de ter uma ajuda, o né? profissional liberal, ele tem hábito de sozinho criar produto que ele não tem na frente do cliente, né? Vocês fazem? Ah, sim, fazemos. Fazemos. Traz que a gente executa, né? Isso. Aí acho que vai gastar 5 horas para fazer, gasta 25, né? Precificou errado. Exatamente. Então, o planejamento, inclusive, de produto, de serviço que tem também é muito importante. Sim. Não é só eu faço. Não, eu sei quem faz. Não, calma lá. Peraí, precisa ser estudado. Você não pode fazer um lançamento de um produto na frente do cliente. Sim, só sem pensar só porque ele está pedindo, né? Sim. E isso eu vejo também que é um dos problemas. Porque eu já fiz isso. Sim, que às vezes na ânsia de não perder aquele cliente, você quer atender a demanda que ele trouxe para você, né? Mas a gente tem que saber muito bem o que você faz e o quanto custa a tua hora. Porque às vezes você vai vender uma coisa que você vai gastar muitas horas, mas porque você não sabe fazer aquilo. Então, você vai gastar muito mais horas, talvez não entregue um trabalho tão bom e ganhe pouco. Você acaba tomando, às vezes, até prejuízo num serviço que você nem precisava estar oferecendo. E aí, isso também é uma coisa que a gente consegue muito ver pelo financeiro, porque você tem que ver qual que é o serviço que te dá mais margem, que deixa mais dinheiro no teu bolso. E é esse serviço que você tem que focar nele. Inclusive nichos, inclusive estilos de cliente. Sim. Né? Outro dia a gente fez uma reunião interna aqui. A gente tem lá a carteira com 25 clientes, por exemplo. Desses 25 clientes, 2, 3 é de determinado segmento que puxa a régua para cima. Opa, peraí, acho que a gente tem uma coisa aí. Acho que a gente tem, isso aí sinaliza aí que a gente está indo para esse lado e não sabia que estava indo. Sim. Então, por que não nichar, especializar? Eu acho que hoje, não sei se é por conta de ser Foz do Iguaçu, mas você vai ali em Cascavel, você já encontra empresas segmentadas. Né? Ah, eu faço marketing específico para imobiliárias. Marketing da área da construção civil, marketing para a área da saúde. Em Foz tem, mas é uma parcela bem pequena. Menor. E quando você é generalista, claro, vai vir muitos clientes, mas talvez sem a qualidade que você gostaria. Sim. Ou que você mereceria se você fosse um expert de determinada área. Sim, eu concordo muito com isso. E eu acho que isso teve muito a ver, isso é uma teoria, tá, Cris? Com o tráfego pago. Sim. Porque hoje é fácil você atingir um cliente específico. Então, você vai fazer tráfego para imobiliárias, é muito mais fácil fazer do que para todo mundo. Você estuda aquele público, né? Que daí entra naquela premissa de definição de persona. O seu produto, ele é para todo mundo, Laura? Não. Né? E cada vez é menos para todo mundo. Menos para todo mundo. O que acontece do cliente de varejo, muitas vezes, é quando você pergunta para ele, para quem que é teu cliente? Cara, nem vou responder isso daí, esse questionário que você tem, porque o meu cliente é todo mundo. Eu quero vender para todo mundo. Muito mais difícil. Não é. Não, segmenta. Vamos segmentar. E quanto mais você nichar, mais o teu produto ele vai ficar lapidado e exposto no mercado de uma forma diferente. Sim, com certeza. E você consegue melhorar a tua margem daí fazendo isso, porque você é um especialista daquilo e o teu serviço vai ser melhor, porque você é um especialista. Então, de fato, faz muito sentido nichar. Isso é uma coisa que a gente vê muito dentro da consultoria. Sim. Bom, esse tipo de dor você consegue só explicar para o cliente assim, ó, vamos dizer que você tem uma alergia muito séria. Aí você tem lá 2 opções, um clínico geral e um alergista. Qual você quer? Qual que você vai querer? Sim. Os dois entendem, né? O clínico geral entende do problema que você está passando, mas o alergista, ele é especialista no que você tem. E aí? Sim. Né? Então, é fato, né? Contra fatos não há argumentos. Quais são os erros, Laura, que... Olha, gente, vamos parar de errar. Né? A Laura vai dar dica agora pra gente parar de errar, parar de ficar na fila de quem erra, de quem tá indo lá jogar tigrinho, que eu tô sabendo. Isso. Né? O que você diria aí para... Vamos parar de errar. Como que eu posso começar
a ter novos hábitos mais saudáveis dentro da minha vida financeira? O primeiro o mais importante, que vou falar ele de novo, que a gente já falou, é gastar mais que a gente ganha. Esse é o primeiro erro que não dá para fazer. Eventualmente, um mês, pontualmente, uma emergência, alguma coisa, é uma coisa. Agora, você viver sempre com um patamar, um estilo de vida maior do que você pode pagar, é um erro muito grande. Isso é fácil resolver. É só você mudar teu estilo de vida, cortar um pouco aqui, ajeitar um pouco ali para caber dentro do quanto você ganha. Né? Isso daí é um erro, assim, que... bem importante. Se as pessoas focarem nisso, 80% está resolvido, né? Acho que outro erro que a gente tem que também pode parar de fazer, tentar parar, é o negócio da comparação. Isso aí tá pegando muito ultimamente por causa de internet, sabe? Você entra lá no Instagram, a vida de todo mundo é linda, perfeita, tá todo mundo viajando e você só tá se ferrando dentro de casa trabalhando. E aí você fala, quer saber? Vou meter o louco e vou comprar uma viagem para a Europa. Depois eu corro atrás e vejo como é que eu pago isso daí. E isso de ficar se comparando é um tiro no pé muito grande. Porque, primeiro, o que você vê na internet nem sempre é real. Quem vê stories não vê rolê, gente. Não vê, só vê a parte bonita da vida, né? Depois que, às vezes, você tá perseguindo uma coisa que você nem quer. Porque você fica... tão imerso nesse negócio de ficar se comparando, que aí você, às vezes, acaba querendo coisas que nem fazem sentido para você. E daí você perde o propósito. E acaba indo no efeito manada. No efeito manada. E daí esse negócio de status aí também vai te levar para um caminho muito ruim. Né? Então, ter muita clareza do que você quer e parar de ficar se comparando com os outros. E aí, depois, eu acho que um erro é você não entender sobre finanças, sabe? Não procurar conhecer. Porque aí você cai em qualquer coisa. Aí você, às vezes, senta para conversar com alguém que quer te vender um produto financeiro e você não consegue nem entender direito aquilo e você não consegue argumentar. Então, qualquer um passa qualquer conversa em você, porque você não sabe nada. Então, assim, a gente tem que ter autorresponsabilidade, né? Por exemplo, você está doente, você vai no médico. Você chega no médico, ele te passa uma porrada de exame, uma porrada de remédio e um monte de coisa para você fazer. Você não vai ter nenhuma, tipo assim, análise crítica nem um pouquinho para falar, será que esse cara... Será que tá certo mesmo? Vou dar uma estudada, vou conversar com alguém que já sentiu o que eu senti, para saber um pouquinho de autorresponsabilidade. A gente não pode terceirizar. Então, assim, procurar conhecer. E hoje em dia tá muito fácil ter conhecimento, né? Tem livro barato na internet, tem podcast, tem páginas de Instagram aí que você pode seguir e pessoas falando. Também tem que ter discernimento, porque tem gente que fala um monte de abobrinha. Mas, assim, procurar nas fontes confiáveis e entender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, né? Porque senão você vai sempre ficar suscetível ao que as outras pessoas estão te falando. Entendi. Legal. E quando a gente fala de conhecimento, de saber um pouco mais de finanças, a gente não está falando da pessoa se tornar um especialista, né? Não, ter o conhecimento básico, né? Ter o conhecimento básico, tá com os valores alinhados, né? Que livros você acha que seria interessante, Laura? Assim, tipo, eu acho que eu diria com certeza para você ler tal coisa. Aqueles da mente milionária, sabe? Aquele lá é os 10 segredos da mente milionária. Isso, esse aí. Esse aí é o número 1, assim, na minha opinião, porque ele é um livro super facinho de ler e ele é muito mais pautado em valores, né? Do que você tem que pensar sobre finanças, né? Coisas concordo, que funcionam. É um livro que, para mim, mudou a minha vida. Ele é muito esclarecedor. Forma de pensar sobre dinheiro, Sim. Né? Outro que eu gosto bastante, que é bem iniciante, é aqueles da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia. Isso, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse é bem legal também. Ele é mais história, então ele conta uma historinha, então é fácil de ler também, ele é simples. E esse livro eu gosto muito porque ele retrata uma história que aconteceu lá na Babilônia, que nem existe mais. Né? Então, tem coisas que sobre dinheiro que são seculares, né? Não é de hoje, gente. Não é de hoje. Nunca mudou, nunca vai mudar. Pode vir Bitcoin, pode vir qualquer coisa. Dinheiro continuará sendo dinheiro. Continuará sendo dinheiro. Então, tem alguns valores que, se você aprender, eles já vão te dar um bom embasamento. E aí, você já está mais pautado para tomar decisões melhores. Legal, show. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é Bilionários. Esse não conheço. Tem uma parte do livro que diz assim, que tubarão nada com tubarão e sardinha nada com sardinha. Eu tenho para mim, e com tudo que eu já vivi, que os seus objetivos eles têm que ir de encontro também com as pessoas que estão à sua volta.
Porque se você estiver andando com sardinha, você vai ser sardinha. Sim. Se você estiver nadando com tubarão, com pessoas que têm a mesma visão de futuro que você, que comungam dos mesmos ideais, que também pensam em investir, em crescer. E por mais que você tenha um conhecimento sobre finanças, mas tem a noção de que precisa de ajuda, acho que daí vai dar certo. Sim, é uma boa estratégia. Acho que vai Uma dar coisa que eu acho legal é a gente tentar conviver, e às vezes é desafiador, mas a gente tem que sempre estar atento com pessoas que já fizeram o que você está tentando fazer. Pessoas que já chegaram no próximo passo que você está tentando buscar. Sim. Porque elas sabem coisas que você ainda não Não sabe. Então, se você conviver com elas, de alguma maneira, você vai saber, você vai aprender. Então, eu super concordo com isso. A gente precisa estar num meio que favoreça. Que seja favorável. A gente tem muito isso, né, dentro do BNI, Sim, né, Laura? A gente vê que... eu não comentei, mas a Laura também é colega de BNI, também da equipe trinacional. A gente vê que são pessoas que estão à frente do tempo em relação a alguns outros empresários que fazem o que elas também fazem. Por quê? Quem que acorda 5:30 da manhã para estar numa reunião de empresários, para estar se relacionando, para estar conversando com outras pessoas, aprendendo do negócio de outras pessoas para gerar negócio para outras pessoas? Sim. Né? Eu acho que isso é realmente pensar muito fora da caixa. É olhar o outro como uma oportunidade e como um crescimento individual, intelectual e também a forma de contribuir com outras pessoas. Sim. Né? A BNI traz muito isso daí, né? Muito bacana. Laura, quem quiser te encontrar, como é que faz? Quais são suas redes sociais? Pode ser pelo Instagram, @laura.morg. E lá é a principal. Se você me chamar por lá, eu vou te responder. Legal. Ali também tem os links de WhatsApp, tem tudo. Tem link de WhatsApp, tem site, tem tudo lá. Perfeito. Tem uma análise que você faz antes de começar a fazer o atendimento com as empresas? Normalmente a gente faz uma conversa. Então, a pessoa entra em contato comigo, a gente faz uma conversa para se conhecer. Ali eu já entendo um pouquinho, né, da situação da pessoa, já consigo apresentar o trabalho. E aí, a pessoa gostando do trabalho, eu apresento uma proposta e a gente começa. Legal. Então, a Laura, gente, é especialista em profissionais autônomos, profissionais liberais. Aquele que não consegue desvencilhar a vida pessoal da vida profissional, financeiramente falando. E eu tenho certeza que ela vai estar fazendo um serviço bacana se você achar que é um bom momento. Se você quiser pensar fora da caixa e querer mais do que você tem conseguido hoje como resultado, né? Laura, obrigado enorme. Obrigado, assim, no tamanho do mundo por você ter aceitado o convite de ter vindo aqui no Givers hoje, né? Eu acho que assuntos iguais esse enriquece muito o nosso podcast, faz com que os empreendedores realmente tenham ajuda. O nosso conteúdo aqui, ele entrega um auxílio, uma visão diferente, né? Isso. E é isso aí, é fazer com que você nade com outros tubarões, né? Maravilha. Que você tenha uma visão estratégica do seu negócio e que consiga ter sucesso. Galgando sucesso, que nada é do dia para a noite. Não né? é. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Mas a gente chega lá. Chega lá, né? Não é contratando a Laura hoje que amanhã tua conta vai bombar. Né? Então, é um planejamento a curto, médio, longo prazo. Isso aí. E que tem um preço a ser pago. Sim. Né? Tem um valor ali, né? Eu digo até assim, tipo, você tem que se desprender de algumas coisas. Sim, né? Com certeza. Se você gosta de comer mirtilos e cranberry e goji-berry no teu café da manhã, a gente vai ter que mudar alguns hábitos, Isso, né? quem sabe uma uva, um moranguinho já tá bom. Né? Tudo a gente se adapta. Tudo é equilíbrio, uma questão de equilíbrio. Tudo é uma questão de equilíbrio. Mas eu acredito fielmente que a Laura pode ensinar a ter uma vida saudável financeiramente e pensar na tua aposentadoria a longo prazo. Maravilha. Amiga, gratidão mais uma vez por ter vindo aqui. As portas da RP, os microfones do Givers sempre estarão abertos para você, tá bom? Imagina, obrigada. Espero vê-la aqui mais vezes. Eu que agradeço, é sempre muito legal estar aqui com vocês. Obrigada. Tá certo. Galera, então não esquece, né, de acompanhar o nosso canal aqui no YouTube, nosso perfil lá no Instagram e deixar o teu like, o comentário, o que você achou e compartilhar com o maior número de pessoas que você conhece. Até o próximo Giverscast. Valeu!
Ei, vem cá, você sabe por que os grandes players do mercado a cada dia tem mais seguidor, mais vendas e mais dinheiro no bolso? É claro, você deve estar pensando, porque eles têm uma equipe enorme de tráfego, de gestão de conteúdo, mas você pode ter certeza que cada player desse que você pensou está numa bancada de podcast. O podcast a cada dia mais está ganhando mercado e está caindo no gosto do povo. Se você tiver um podcast para chamar de seu, você pode convidar autoridades, pessoas que possam dar prova social do teu trabalho e com isso você aumentar o seu campo de visão em relação àquelas pessoas que querem comprar de você e muitas vezes nem sabem que você existe. Por isso eu convido você a vir conhecer o estúdio profissional de podcast aqui da RP Comunicação. Um estúdio lindo, gente, personalizado de acordo com as cores aí da sua marca, da sua empresa, e aqui nos nossos armários você pode fazer a decoração que você achar que é necessário. Venha agendar um horário e faça um episódio conosco sem custo nenhum para você viver essa experiência do que é estar dentro de um podcast. Gostou, né? Estúdio lindo. Tá esperando o quê? Para vir ter mais visibilidade conosco e aumentar suas vendas e autoridade dentro das redes sociais. Vem pra RP Comunicação você também.